Quem o via com suas longas barbas, quase cego, talvez imaginasse que era frágil aquele homem de 80 anos. Mas Leon Denis era a tradução exata do indomável espírito gaulês. Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na aldeia de Fou, perto da cidade de Tours, na França. Ainda criança, trabalhava para sustentar a família pobre e dedicava a noite aos estudos. Amava tão intensamente os livros que economizava moedas para comprá-los. Mergulhava em obras didáticas, científicas, filosóficas e literárias. A música era sua paixão. Em tudo que fez, deixou as marcas de um homem de bem. Na carreira militar, no trabalho de comerciante e na maçonaria. Vivia sem excessos. Aos 18 anos, uma obra chamou a atenção desse homem tão correto. O Livro dos Espíritos. Leu de imediato. Encantou-se. No Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Leon Denis enxergou no Espiritismo a restauração dos ideais de espiritualidade dos celtas. Aos 81 anos de idade, terminou o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. A Revue Spirit publicou o seu último artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927. Leon Denis morreu silenciosamente às 21 horas. Deixou todos os seus bens para os pobres e para a divulgação do Espiritismo. A seu pedido, o enterro foi modesto. Em maio de 1927, a Revista Espírita lhe presta homenagem, publicando seu testamento moral. No final de minha vida, nessa hora crepuscular em que uma etapa se acaba, em que as sombras cobrem todas as coisas com seu véu melancólico, recordo o caminho percorrido e dirijo meu olhar para essa porta que vai se abrir para mim no além, com suas claridades eternas. Nesta hora em que minha alma se desprende da terra, vejo e compreendo o objetivo da vida, consciente do meu papel neste mundo. Sou reconhecido pelos benefícios. Bendigo todas as alegrias e todas as dores. Bendigo e amo a vida, feliz pelo pensamento de voltar mais tarde em nova existência, para me aperfeiçoar e contribuir por meus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Boa noite aos amigos que irão nos acompanhar posteriormente no canal YouTube do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Com grande alegria que nos encontramos mais uma noite para refletirmos nesses dias sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, conforme nós vimos no vídeo, do dia 13 a 15 de março, no Teatro Positivo, em Curitiba, teremos a realização da 28ª Conferência Estadual Espírita, com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro que faz parte das obras escritas pelo autor francês Leon Denis, que acabamos então de assistir o vídeo. Falando um pouco sobre a sua biografia, nós temos ali as obras por ele produzidas.
São elas cristianismo e espiritismo, depois da morte, espíritos e médiuns, Joana d'Arc, médium, no invisível, o além e a sobrevivência do ser, o espiritismo e o clero católico, o espiritismo na arte, o gênio céltico e o mundo invisível, o grande enigma, o mundo invisível e a guerra, o porquê da vida, o problema do ser, do destino e da dor, o progresso, provas experimentais da sobrevivência, socialismo e espiritismo. As inscrições para a conferência podem ser feitas pelo site www.conferenciaespírita.com.br. Uma forma de homenagear Leon Denis é estudar sua obra. O GEMPAS, desde o dia 3 de fevereiro, vem promovendo explanações para conhecermos um pouco mais sobre esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, notadamente a terceira parte que trata sobre as potências da alma. Então as palestras poderão ser conferidas posteriormente em nosso canal do YouTube. Então a da semana passada, de hoje, ficam lá gravadas em nosso canal. Na semana passada nós tivemos a dor, a mestra silenciosa da alma. Hoje o tema será o pensamento, força criadora do destino, mas também teremos adiante consciência, voz divina em nós, livre-arbítrio, a liberdade de escolher e evoluir, vontade, força que impulsiona o espírita, amor, a mais alta potência da alma. Alguns outros avisos também na nossa casa espírita. Hoje daremos início a um grupo de princípios básicos da doutrina espírita. Ele vai acontecer todas as terças-feiras, iniciando hoje, e irá até dia 12 de abril. Então, é importante estudar os princípios básicos da doutrina espírita para compreender mais, e nos aprofundarmos mais no conhecimento. Também iniciamos no último sábado, dia 7 de fevereiro, um estudo do livro Vereda Familiar, da autoria de Teresa de Brito. Então, o Marco, que vai aqui nos brindar com a exposição na noite, ele e a Mara, que coordena, e convidamos, então, a participar desses dois grupos de estudo que estão em início, um hoje e o outro que iniciou no último sábado. Também no último sábado iniciamos a evangelização espírita infanto-juvenil para as crianças a partir dos 5 anos até o jovem 21 anos. Então acontece todos os sábados às 15 horas e o período de matrícula está aberto. Então, se tivermos pais responsáveis aqui, quiserem pegar as fichas para a inscrição, para a matrícula das crianças ou dos jovens, é só retirar conosco ao final da exposição do Evangelho. Então, depois desse vídeo, dos recados dados, vamos orar, meus amigos. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia, de abrirmos os nossos olhos pela manhã e de passarmos por todo esse dia da nossa existência e chegarmos a este abençoado momento de recebermos a mensagem límpida que a doutrina espírita nos traz, nos dando um norte seguro para que possamos, na vida cotidiana, nos enfrentamentos que todos nós temos, estarmos amparados e podermos seguramente dizermos o sim e o não, conforme nos orienta o Cristo Jesus. Mestre amigo, esteja com cada um de nós, nos orientando, nos iluminando, que os benfeitores amigos possam intuir a cada um de nós, em especial o amigo Marco, que trará a mensagem da noite, para que essa mensagem, Senhor, fortaleça os nossos propósitos da nossa melhoria íntima.
Mais uma vez, obrigado e que assim seja. Então, como dissemos anteriormente, o Marco trará um tema que está ali na terceira parte do livro O Problema do Ser, da Dor e do Destino. Então, tratando sobre o pensamento. Seja bem-vindo o nosso amigo. Queridos amigos, muita paz a todos, com grande alegria aqui reunidos. Dou as boas-vindas, não só à comunidade internauta, mas também a todos aqueles que chegam a essa casa pela primeira vez. Muito bom tê-los aqui. Bom, como meu irmão Rogério falou a respeito, é um tema muito amplo, né? Mas nós estaremos tratando justamente de uma das potências da alma, o pensamento. E sendo assim, eu tenho aqui para comigo que já de imediato podemos, no primeiro minuto aqui, falar ou apresentar uma linha de argumentação ou uma linha de reflexão bem convincente. Por óbvio, todos nós sabemos da questão da polarização que existe no nosso país, não há como escapar, é um fato. Mas essa ideia não é minha, eu vi aqui mesmo na casa de uma colega sobre uma questão de que se o político A ou B estivesse aqui conosco e você estivesse na câmara de passe, o passe, uma transmissão de energia, muito recomendado a todos, né? Mas se você estivesse ali como trabalhador da casa, qual seria a qualidade do seu pensamento? Para A ou para B? Você ainda é daquela pessoa que tem dúvida de que as plantas podem murchar ou podem morrer ante a presença de uma pessoa com um pensamento, digamos assim, um tanto complicado, um pouco complexo? Na obra de Leon Denis, que foi apresentada agora há pouco, o título da obra é Depois da Morte, lá no capítulo 32, que, para aqueles que têm essa obra, que vai falar sobre a questão da vontade e dos fluidos, foi extraído a ideia de que o pensamento é utilizado como uma força magnética que pode reparar inúmeras desordens, destruir muitas chagas sociais, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre perversos, sobre os desgarrados, poderíamos consolar, convencer, aliviar e curar. Por esse exercício, obter-se-ão não só resultados extraordinários para melhoramentos da espécie, mas também se poderia dar ao pensamento uma acuidade, uma força de penetração incalculável. E Leon não para só na designação que ele faz ao pensamento. E justamente no esteio dessa nossa fala, no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, ele também vai dizer que o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É uma chama, e aquece as almas e ilumina os desertos da existência. E é temível, porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida como para a ascensão. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para seu autor com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade ou então as satisfações íntimas, a dilatação, a elevação do ser. Nós vemos aqui, com essas colocações iniciais, que o pensamento ele é apresentado como força ativa e libertadora, capaz justamente de dissipar dúvidas e incutir no ser humano suas novas capacidades. Segundo Joana de Ângeles, outra importante figura no movimento espírita, com vários e vários livros também editados, em especial pelo médium Divaldo Franco, tudo é pensamento. E, portanto, eu peço licença à direção aqui, que vou colocar uma pequena pitada da área de ciência, porque esse assunto é bastante multifacetado e é bastante atraente.
é um assunto que podemos colocar aqui, por exemplo, até mesmo o emaranhamento quântico, onde no universo a distância não importa entre partículas. Isso justamente recorrendo aqui para aqueles que se lembram sobre as camadas da eletrosfera, né? 1s2, 2s2 e assim sucessivamente. Ou seja, o spin dos elétrons. Se eu virar aqui uma polaridade, em outro canto, vira também. Por óbvio, a gente faz novas reflexões a partir de então. Será que, quando pensamos em alguém, em algum sentimento, ativamos campos invisíveis de conexão? Será que a intuição, os pressentimentos, são versões humanas do emaranhamento quântico? Se tudo que existe no universo vibra junto, colapsa junto, ou seja, tudo pode mudar a partir de nós mesmos. O cérebro humano ele é composto mais ou menos de 86 bilhões de neurônios num adulto médio, e ele é capaz de produzir entre 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, por óbvio, não são pensamentos conscientes, pois muitos deles acontecem de forma automática, moldando nossas decisões, nossos comportamentos, nossas emoções. O pensamento, para uma área de ciência, é o resultado da comunicação entre esses neurônios, feito de forma química e, ao mesmo tempo, elétrica. Quando temos uma ideia, vários campos do cérebro se juntam num trabalho conjunto para processar justamente essas informações e gerar justamente novas conexões. E isso, portanto, é uma visão da fisiologia. Psicologicamente, nós podemos dizer que tudo isso é feito no nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático, mas que, de certa maneira, curiosamente, gastamos em torno de 15 kWh de energia. É a energia mais barata que se tem, se compararmos, por exemplo, para muitas pessoas aqui que não largam o seu laptop, né, e que, digamos assim, trabalham 10 ou deixam ligado 10 horas por dia, e ele vai consumir aí na ordem de 90 kW mês. Então, vejam a diferença, né? Então, se nós gastamos 20% no ato de pensar da energia biológica que movimenta nossos corpos, né, fazendo essa comparação, vocês veem exatamente como funciona o nosso cérebro em termos aqui quantitativos. Então, entendamos aqui, a partir de então, que o pensamento é uma força criadora. E antes de concretizar qualquer coisa no mundo, antes mesmo de conceber uma obra, tenha a certeza que o pensamento antecipou esse movimento, estando na mente dos homens, nas obras maravilhosas, nos diversos campos do conhecimento. Mas também ela atua sobre a matéria através das mediações, ou seja, através do fluido cósmico universal. E quanto mais sutil for a matéria, mais plástica ela é ante o fenômeno do pensamento. O cérebro, portanto, é o dínamo que produz a energia mental e que todos os seres dos diferentes reinos da natureza vibram numa determinada frequência e, portanto, emanam uma certa energia. Lembremos que a primeira lei do universo, ela diz que nós somos seres de pura energia, onde uma molécula chamada ATP, triofosfato de adenosina, vamos parar por aqui, ela em contato com a água do corpo, que é salgada, ela produz aí uma energia livre. Então, nós somos um corpo de energia vibrando em diferentes frequências. E quem qualifica essa energia que eu produzo, se positiva ou se negativa, é o nosso pensamento. E que, por fim, produzirá emoções no meu corpo e irá responder, por sua vez, respondendo na forma, muitas vezes, do sofrimento, na qual entendamos, a partir de então, que o sofrimento aqui é um instrumento de disciplina, é um instrumento de educação. A física quântica ainda trabalha com muitos movimentos
para a confirmação experimental. Mas a tese da doutrina espírita justifica que no plano fluídico prova que o pensamento realmente é fonte criadora. Portanto, na nossa visão, ela é a raiz criadora de todas as nossas escolhas e o principal arquiteto do nosso destino. Para além de um processo cerebral, uma força energética que emana do espírito molda a nossa realidade atual e futura através justamente dessa sintonia vibratória e da lei de causa e efeito. Quando você está assim pensando, ou se flagra pensando, entendamos aqui que você está emitindo para o universo esses mesmos pensamentos, que porventura atraem magneticamente tudo que esteja em sintonia com a sua frequência. Então essa emissão, ela retorna a você, pois você justamente é a fonte geradora dessa energia. Então nós podemos fazer aqui uma comparação que já é, provavelmente por muitos dos irmãos que estão aqui, conhecida, que é justamente com uma estação de TV, né? Que envia sinais através de uma frequência transformadora e que aparece na sua tela, né? Justamente uma vez sendo unida. Então, nessa jornada, eu posso testemunhar aqui para vocês, nos vários livros que cada um aqui, na sua, né, quem gosta mais, outros gostam menos, mas o fato que chamou a minha atenção foi que praticamente todos aqueles que são consultados, eles dizem que nós manifestamos aquilo que pensamos em nossa vida física. Um dos livros do Pentateuco Espírita, a Gênese, ali no capítulo 14, ele tem uma definição, uma outra definição aqui para que nós tenhamos muito claro a proposta desse encontro. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão está para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem neste fluido tal ou qual direção, eles os aglomeram, combinam-os ou dispersam-nos, formando um conjunto que tem uma aparência, uma forma, uma cor determinada, trocando as propriedades como um químico troca-as de um gás ou de outros corpos, combinando segundo algumas leis. Então, nessa pesquisa, que foi animada, bastante interessante, tenho até um trocadilho de uma letra de música, que aqui muitos conhecem. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. André Luiz, uma outra fonte bastante importante para esse estudo, ele aprofunda a linguagem de ondas mentais, irradiação, indução e processos mediúnicos na obra Mecanismos da Mediunidade. E ele não para por aí, né? Nós temos os domínios da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, né? Todos eles narram em verso e prosa que a ação mental ela se articula com os recursos fluídicos e assistência espiritual. Agora, me permitam novamente retomar o exemplo do canal de TV, né? Sabemos que cada canal tem a sua própria frequência e nós, por óbvio, vamos sintonizar na frequência de nossa preferência. E assim as imagens vão aparecendo na nossa tela mental. Da mesma forma, você também pode ser comparado com uma torre de transmissão humana e sua transmissão cria na sua vida um mundo todo mundo ao seu redor. Então, essa frequência, portanto, também não é outra característica, não conhece fronteiras, ela ressoa em todo o universo e você emite através dos seus pensamentos. Seus pensamentos criam a frequência que atrai experiências semelhantes, atraem semelhantes, que são, e, portanto, devolvidas a você como as imagens que moldam a sua realidade. Então, se você, porventura, deseja aqui, né, com um voto para si próprio, um voto verdadeiro, se você quiser mudar algo em sua vida, é necessário mudar a frequência, alterando, portanto,
ou substituindo aqueles maus pensamentos. Não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que, ao transpor aqueles umbrais ali, piririm, pim, pim, vou mudar a minha consciência. Não. É um exercício árduo, que muitas vezes, para que a gente possa aqui materializar a esse momento, é como se fosse uma sauna. Quanto você suporta. Então, essa situação, ela pode ser feita de uma forma concomitante, né? Ou seja, você pode estar aí num meio que te propicia a pensar coisas ruins, mas você está ali, trabalhando silenciosamente. Por quê? Você precisa se tornar também merecedor. Então, de tudo que eu falo aqui, de nada adianta se você não fizer essa reforma íntima, porque, por exemplo, eu posso pensar aqui, né? Eu quero ajudar os outros, mas intimamente você está inspirado em outra questão, como, por exemplo, você querer fazer uma autopromoção de si, né? O que a gente chamaria aí, entre aspas, de marketing pessoal. Não é bem isso, mas para o momento. Então, as vibrações das forças mentais, elas são sutis, e por isso, elas por si só são extremamente poderosas. Quando você concentra pensamento em algo, quando você está focado em algo, você está usando, portanto, uma força muito grande, uma força do universo, justamente para fazer um pedido. A matriz divina, ela não aceita palavras como não, nem, nunca. Ela justamente ela vai plasmar a fala negativa que você está tendo. É isso que a matriz divina ela recebe. Aquilo que você está pensando agora está criando a sua vida futura, pois você está constantemente criando cenários a partir dos seus pensamentos. Então, se você parar justamente parar agora para pensar e analisar, e para aqueles que estão vindo a casa pela primeira vez, eu vou citar 2 nomes importantes para o movimento espírita, que é Chico Xavier e Divaldo Franco, e que você constata muito facilmente, né, na forma como eles se comunicam, que não existe ali uma crítica mordaz ao bojo. Ele não tem um mas, um porém, né, uma conjunção adversativa junto ali na frase. E isso, eu diria a vocês, que é produto justamente de uma aprimorada maturidade emocional e espiritual. Assim como nas leis da natureza, a perfeição ela é absoluta, você colhe aquilo que semeia. Seus pensamentos são sementes, e sua colheita dependerá justamente da sua escolha das sementes que você vai plantar. Então, se você reclama, tenha certeza, a matriz divina trará mais situações para você reclamar da sua vida. Se você se envolve com queixas, não tenha dúvidas que você vai estar atraindo mais situações para você reclamar. Lembrando que reclamar quer dizer clamar novamente. Insatisfeito, eu vou clamar novamente. Então, essa matriz vai devolver exatamente aquilo em que você está se concentrando. Assim, você pode transformar completamente qualquer situação da sua vida, encontrando espaço em sua mente através do seu pensamento e levando você a diversos cenários, sejam eles positivos ou negativos, mas você tem espaço para lidar com essas situações. O pensamento predominante ou atitude mental, portanto, é um ímã, é a lei a que o semelhante atrai semelhante, conforme eu falei, mas, consequentemente, a atitude mental vai atrair as condições que correspondam à sua natureza. Então, para a gente introduzir algo negativo na vida, são necessários, sim, muitos pequenos pensamentos negativos. Mas, quando a gente encontra um padrão constante, aí realmente a gente muda para um outro patamar. E esse patamar, por óbvio, pode ser que chegue até mesmo a estertorar no seu corpo, a aparecer no seu corpo. Então, preocupar-se com esses pensamentos, né? Nós temos que ver que pode ser que eles se tornem aí até mesmo uma doença, mas eles podem se multiplicar. Então, a receita para nós, na fala aqui, é justamente decida
agora ter apenas pensamentos positivos, ou pelo menos manter um padrão de pensamentos positivos. Você tem todo o poder para criar sua vida, né, não havendo aqui nenhum misticismo, senão uma correta intenção. Se houver pensamentos que não serão benéficos, quando se manifestarem, você pode mudá-los, né, havendo, portanto, o tempo oportuno para isso. Existe também aqui uma consulta a um livro oriundo do Espírito Emmanuel, que define o pensamento, no livro Pensamento e Vida, tá? Que ele vai dizer que o seu pensamento tem qualidade do sentimento. E aí, paralelo a isso, o estudo nos levou à questão de Kardec, que vai dizer que o pensamento é uma potência, mas a intenção desse pensamento é tudo. E qual o propósito, portanto, de nós estarmos falando dessa forma? É que isso vai lhe definir a sua ação. Então, nós podemos ter uma mãe que está advertindo seu filho de forma dura, repreendendo pelos seus erros, porém, nesse caso, ela pode estar ali espargindo um sentimento de profundo amor e cuidado. E que, por outro lado, tanto um pai como uma mãe pode estar ali fazendo o mesmo ato, porém, a sua intenção é de desleixo ou de preocupação mínima para a educação do seu filho. Isso são exemplos para o momento. Então, no mínimo, nesse caso, nesse segundo caso, Alice está querendo ficar livre do trabalho da responsabilidade familiar. Bom, eu posso dizer a vocês que aquele que, porventura, vive ou vibra na faixa do Evangelho, ele vai ter que viver valores como, por exemplo, fraternidade, humildade, caridade, perdão, indulgência, misericórdia, acolhimento, gratidão a Deus, fidelidade a Deus. E esses são valores do Evangelho. Mas quem aqui não se levantou da cama hoje e, de repente, não teve um pensamento, Rogério, de passar por cima de uma pessoa que é indesejável e, não satisfeito, olha pelo retrovisor, isso em pensamento, e dá a ré para concluir o trabalho. Quem vibra nessa faixa atrai entes infelizes, né? E aí sim, isso não nos qualifica para justamente estarmos aptos para lidar com os grandes testemunhos. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Kardec tem ali uma pergunta bem interessante. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E tenho certeza que é a curiosidade de muitos aqui dentro. E a resposta é o seguinte: podem vê-los, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhe interessam. Então, Kardec se preocupou, vejam, em fazer esse tipo de pergunta que chega aos nossos dias também na sequência de 4 perguntas. A 457 diz o seguinte: por que os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Agora, numa pergunta como essa, tenho certeza que muitos aí já estão aí correndo na sua mente, né, para aqueles pensamentos que, diante do espelho, você seria incapaz de confessar para si próprio, mas eles estão lá. Então, repito, conhecem muitas vezes aquilo que desejar ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, eu queria que nós pudéssemos aqui relembrar essa passagem. Quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E aí, por fim, apresento a vocês a questão 459, que ela diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, tenho certeza que aqui todo mundo falou sim. Vamos ver aqui na íntegra. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
Então, quando nós nos flagramos dizendo que ninguém manda em mim, eu sou totalmente independente, eu sou dono da minha vontade, é bom refletir, porém, que bom que você seja totalmente dono da sua vontade. E se você, porventura, se achar assim, é importante lembrar que você pode também estar sobre outras influências. Paulo de Tarso, ele sabia disso, os discípulos sabiam disso, né? E justamente ele escreveu: somos todos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Eles viam, portanto, espíritos e tinham experiências também com esses espíritos. Por fim, na verdade, tem mais duas, mas eu vou me pautar pela questão 461, que é também uma pergunta que no meio espírita cai muito bem, que é a seguinte: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que não são sugeridos? Quer dizer, quando que eu estou pensando e quando eu tenho algum tipo de influência espiritual? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra, ou quer dizer, trabalha o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente o que pratica. Se toma mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, aqui cá entre nós, vamos nos imaginar naquela situação bem corriqueira, na qual você está ali, né? Ah, mas eu vou fazer isso agora. E aí ele vem um conselho que diz o seguinte: não faça isso, meu filho. Pode ter certeza que na sua mente, sim, há um conflito aí. Para muitos conhece como anjo da guarda, mas nós sabemos que o seu mentor estará ali também te intuindo. Basta nós relembrarmos daquela questão primeira que foi aqui falada. A necessidade de nossa reforma íntima, porque necessariamente, né, você vai fazer uma besteira. Tenha certeza, você já está inclinado para isso, né? E quando você pergunta, será que vai dar o problema e vier a solução, por que não entender isso como um efeito prático? Bom, os pensamentos nessa forma, como disse a vocês, também tem uma outra vertente que vai falar sobre a nossa saúde. Se a mente sã é povoada de pensamentos de alegria, cooperação e amor, ele vai gerar naturalmente um corpo físico são. Haverá uma harmonia celular, isso haverá, por exemplo, vai produzir aí uma saúde em abundância. Vejamos alguns exemplos do contrário. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, aí o contrário, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo, sim, efeitos salutares na vida. Parece um pouco repetitivo essas questões que coloco, mas é importante lembrar que nós temos um filtro para tudo isso que se chama livre-arbítrio. E essa capacidade de escolher ou não, né, que nós somos escolhidos, né, a colher aquilo que plantamos, vai depender de cada um de nós essa mudança particular. Na raiz das ações, a reforma, portanto, precisa refinar as nossas escolhas, os nossos pensamentos. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa. Voltando aqui a Chico Xavier, eu queria colocar para vocês, já encaminhando ao final, ele ensinava que o destino ele não é imutável, justamente porque a vida responde a vibrações que nós emitimos. Para construir um destino na harmonia, no amor, é necessário cultivar pensamentos construtivos, amorosos, de otimismo.
Chico disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, se não pelo pensamento. Então a matemática é simples, porque na verdade você tem um pensamento que educa o livre-arbítrio, que semeia a causa, que determina o destino, que é a colheita ou a consequência. Portanto, pensar é criar, é gerir o próprio destino. Bom, eu poderia falar sobre mais algumas questões, mas vamos à conclusão que diz o seguinte, que nessa jornada dos pensamentos e da frequência desses pensamentos, você é o autor da sua própria realidade. E lembre-se, como nas leis da natureza, você colhe aquilo que planta. Seja consciente do que está plantando e cultive uma vida repleta de pensamentos positivos e poderosos. Saibamos que a nossa mente procede da mente divina e que, por sua vez, essa está conectada em estreita relação. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Quando pensamos em sintonia com o Criador, nós nos tornamos copartícipes da sua obra, principalmente quando nós estamos falando da nossa própria vida. Então, nós vamos aqui guardar os nossos pensamentos como semente divina, porque se nós elevarmos a luz, ela vai florescer em paz. Se porventura nós aprendermos a sombra, ela vai se fazer de inquietação. Orai e vigiai, e aqui toma a liberdade de colocar orai, vigiai e trabalhai. Porque no silêncio da mente nós começamos a construir o céu que desejamos habitar. Se não, reticências. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso amigo Marco por nos trazer as reflexões da noite, fruto dos seus estudos. Também agradecemos a todos aqui presentes, lembrando que temos uma reunião, uma exposição do Evangelho, semelhante a essa, que acontece aos domingos de manhã, às 9 horas da manhã. E agradecemos ainda aos nossos amigos que posteriormente nos assistirão. Então, mais uma vez, com os nossos pensamentos já elevados, com certeza já melhorados pela exposição, pela ambiência, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai Criador, fonte que emana todo o pensamento do universo, onde nós podemos buscar no bem, no trabalho no bem, no amor, porque como nos disse João, apóstolo, Deus é amor. Que possamos nutrir os nossos pensamentos no amor divino, nos exemplos de Jesus, que estão expostos para nós no Evangelho e em tantas obras, os seus exemplos de amor. Amigo Jesus, que possamos darmos maior atenção àquilo que pensamos, por ser a fonte da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Abençoa-nos de retorno aos nossos lares e que possamos, Senhor, continuar a emitir pensamentos positivos em nosso favor e daqueles ao qual encontrarmos em nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Nós iremos